O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pirlo! ¡Qué vittoria! ¡Qué vittoria! Non lo so chi ha segnato, ma chi se lo sa? Tardelli! Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast da Cautiopédia, ou videocast, né? Hoje em dia temos inúmeras denominações para falar o que estamos fazendo aqui. Se você ouve a gente, graças à parceria com a Central 3, é o podcast, mas se você está assistindo a gente no nosso futebol, é o videocast, ou o programa, ou o que quer que você queira. O importante é que você esteja aqui com a gente, discutindo e aprendendo e ensinando também, muitas das vezes, sobre futebol italiano. A gente vem para falar muito sobre o futebol italiano, como sempre. A gente vai falar sobre Atalanta, vamos falar sobre Napoli, vamos falar sobre Inter, vamos falar sobre Milan. Então, temos um cardápio recheadíssimo para essa edição de hoje. Claro que eu não estou sozinho nessa, estou sempre muito bem acompanhado e meus acompanhantes muito bem vestidos hoje também. Vou começar com Nelson Oliveira. Nelson Oliveira que está vestindo uma belíssima camisa da Lazio. Você que está assistindo pode ver essa belíssima camisa, ele pode falar um pouquinho mais sobre ela. E bom dia, boa tarde, boa noite, Nelson. Que camisaça, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma camisa que eu poderia dizer que faz jus à fase da Lazio atualmente, né? Claro que o time que de hoje em dia não tem nem de perto a quantidade de estrelas que o time dessa camisa que eu tô usando tinha, né? A camisa da temporada 98-99, só pra citar alguns, Vieri, Mihailovic, Simeone, Veron e Stankovic, por exemplo. Enfim, Crespo chega na temporada seguinte, enfim, vários jogadores, né? E dessa vez a Lazio, que a gente vai falar, né, também sobre a Lazio hoje, a Lazio tá enfim, liderando a Liga Europa, fazendo uma ótima campanha na Série A, e pra quem duvidava, né? Inclusive a própria torcida da Lazio duvidava do que a equipe está fazendo nesse momento. Não, e a gente vai falar um pouco mais sobre o Lazio no decorrer do programa, mas eu já quero antecipar aqui que antes do começo da temporada eu estava extremamente pessimista, mas eu tenho boa memória de que Nelson Oliveira falou assim: olha, eu tô achando que pode dar bom, hein? Eu tô achando que o Baroni pode fazer um bom trabalho até aqui, até essa parte da temporada, né? Estamos gravando em novembro, comecinho de novembro. O Nelson se mostra muito mais acertado do que eu. 1-0 Nelson contra mim, pelo menos até aqui, né? A temporada é longa, mas a gente vai falar mais sobre a Lazio e sobre o que essa longa temporada pode ainda acarretar aí, o que pode acontecer pra Lazio. Caio Bittencourt, bom dia, boa tarde, boa noite. Caio, eu estava de férias em Orlando e vou fazer uma pergunta nada a ver pra você, simplesmente porque eu quero. Quem é maior, Mickey Mouse ou o Pato Donald? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos. É uma pergunta que às vezes em outros veículos de imprensa sediados por aqui daria problema, daria uma forte discussão. Mas nesse caso aqui no nosso futebol e na Central 3 pode. Então assim, eu tenho votado pelo Mickey Mouse. Então nesse caso você tem suas justificativas, até porque o Mickey Mouse faz divertir, o que nos últimos tempos a gente tem visto muita diversão com a Atalanta e com a Lazio, que a gente vai falar nessa edição. Eu estou vestindo aqui a camisa do Ajax para lembrar de um italiano que tem feito um bom trabalho. Francesco Farioli era auxiliar do De Zerbi nos últimos trabalhos pelo Brighton e agora em carreira solo tem desempenhado um trabalho interessante num time que tem italiano, tem o Rugani lá também. E o Ajax dá para lembrar assim com as tantas vezes que cruzou com clubes italianos. Essa camisa que eu tô vestindo aqui, você que tá nos assistindo, é a camisa da temporada 95-96, a da famosa final da Champions League com a Juventus em Roma, que no fim das contas acabou dando Juventus nos pênaltis. E é para falar de história que temos um ganchinho aí, não temos? Temos. Para você que escuta a gente, para você que também conhece a Cautiopédia não só pelo podcast, você sabe que o carro-chefe
carro-chefe aqui, um dos pontos fortes, né, é falar sobre história, né, relembrar coisas, e a partir de hoje a gente vai sempre tentar trazer um pouquinho em um quadro chamado Cautio História, pra gente falar um pouco sobre efemérides, sobre coisas interessantes do passado. A gente tá sempre no quente, né, sempre falando ali do que tá acontecendo nessa temporada, já tentando se antecipar, é muito campeonato, quem é que pode conquistar títulos, mas é importante também a gente dar uma olhadinha pro passado. E já que você puxou o gancho aí, Caio, pode ir firme aí, porque quem tá assistindo a gente no nosso futebol, inclusive, pode saber mais sobre essa história que o Caio vai contar, com mais detalhes, acessando o QR Code. Mas, por favor, Caio, fale aí sobre essa história interessante. Então, o Cautio História, sobretudo, é o encaixe de efemérides. E no dia desta gravação, presente data do calendário gregoriano de 7 de novembro, é o aniversário de um jogo totalmente tumultuado na história da Champions League do Napoli, que é a eliminação napolitana para o Spartak Moscou em 7 de novembro de 1990. Um jogo que já começou caótico nas prévias, tem a famosa história do encontro de Maradona no momento que ele talvez estivesse mais entregue aos problemas pessoais em que vivia, fora de campo, e aí com todas as questões envolvendo drogas, a falta nos treinos e etc. E que foram os motivos do caos da temporada 90-91 do Napoli, e então atual campeão italiano. Eu conto no texto da nossa série na Cautiopédia de jogos históricos, de um texto original que eu fiz em 2022, e que com as efemérides todo dia sempre temos uma história, que é assim, se você visita a Cautiopédia, tem história para todos os gostos, todos os tipos, e sempre feita por gente boa. Já assim, alguns escritores bons, tem o Nelson que é bom, tem textos do Anderson e tem textos meus que não sou tão bom assim. Mas dito isso, eu escrevi na época, ali no começo da guerra da Rússia com a Ucrânia, sobre essa história, o famoso dia em que Maradona encontrou o mausoléu de Lenin na Praça Vermelha. A história não foi tão bela do jogo em si, com a eliminação do Napoli, ironicamente, com o pênalti perdido de um sujeito que vamos citar nesse podcast. O pênalti perdido na derrota por 5-3 nos penais foi justamente de Marco Baroni, herói do Scudetto, que fez o gol do título, ironicamente, do Napoli em 89-90 no campeonato, ironicamente contra a Lazio, e que acabou sendo o único a errar nos pênaltis contra o Spartak. Vitória de 5-3 nos penais, e o Spartak seguiu e o Napoli passou longos tempos até voltar a uma Champions League em 11-12. Tá aí, quem quiser saber mais, é no mínimo interessante. Se tem Maradona, é um bom pretexto já pra você ir lá, acessar o QR Code se você tá assistindo o nosso futebol, e pra você também dar uma fuçadinha lá no site se você estiver só escutando a gente. Vamos falar então, já começamos aí, quem quer história já toma, né? Já tomou uma dose cavalar de história aí, mas vamos falar um pouquinho sobre o que tá acontecendo agorinha mesmo. Porque a Atalanta, a gente vai começar falando sobre a Atalanta por 3 motivos. Primeiro, a vitória sobre o Napoli na Série A. Segundo, uma boa campanha até aqui na Liga dos Campeões. Em terceiro, porque na última edição eu dei uma ironizada, dei uma diminuída na Atalanta, falando assim, mas a gente fala da Atalanta, né? Mas sempre tem aquela... Quando a gente começa a se empolgar um pouquinho com a Atalanta dá aquela caída, né? Nelson, não tá na fase da caída, né? Está na fase de subida da Atalanta nesse começo de temporada aí, que também é uma coisa que a gente bate sempre muito na tecla, né? Que os times do Gasperini, eles não começam muito forte, mas aparentemente essa temporada é um pouquinho diferente. A Atalanta aí, principalmente depois da vitória contra o Napoli, abrindo os olhos de muita gente, né, Nelson? E ainda rolou uma zica reversa, né? Porque geralmente quando a gente fala aqui no programa sobre algum time, sobre algum jogador, ele vai lá e se machuca, como aconteceu com o Zapata, o time perde, alguma coisa do tipo, né? Eu falei que o Zaniolo tava devendo ainda, né? E ele foi lá e fez um gol. Inclusive ele disse até que tirou um peso das costas por ter feito esse gol contra o Stuttgart na Champions League, né? Então a semana da Atalanta foi perfeita, né, praticamente. Venceu o Stuttgart na Champions League, continua sem levar gols e também invicta na competição, e na Série A simplesmente ganhou do Napoli por 3-0, né, um jogo em que dominou e, enfim, mereceu a vitória de forma categórica, assim como foi, né. Então a gente pode considerar que a Atalanta tá forte em 2 frentes, né, assim como foi na temporada passada, a Atalanta tá muito bem na competição europeia e também na Série A. E aí a gente, na verdade, começa a pensar, né? Porque aí sim, talvez chegue um momento em que a Atalanta vai cair, porque tem elenco para isso? Tem elenco para manter essa boa fase nas 2 competições? Bom,
O que a Atalanta pelo menos está fazendo nesse momento é que ela está conseguindo gerar uma gordura para talvez não disputar a fase de 16 avos de final da Champions League. Ela está na 9ª posição, caso ela entre no grupo dos 8, já elimina 2 jogos, né? Mas isso a gente só vai saber mesmo em janeiro do ano que vem. Então, até lá, a Atalanta está conseguindo manter esse bom futebol. Não vai conseguir terminar esse fim de semana como líder da Série A, independentemente do que aconteça. Pode, no máximo, ficar ali pertinho da liderança, né? Ou da Inter, caso a Inter vença o Napoli no confronto direto, a gente vai falar um pouco mais sobre isso ainda. Ou atrás do Napoli, que nesse momento está a 3 pontos do Napoli. Mesmo assim, acho que a gente pode até colocar a Atalanta como uma das equipes que pode brigar pelo Scudetto de fato. Algo que seria inédito, né? Já que a Atalanta não tem nenhum título italiano. E mesmo se a gente pensar apenas numa liderança transitória da Atalanta, a última vez que isso aconteceu foi em 2022, né? Então a Atalanta já está aí flertando com algo que para ela não é habitual, né? Então, enfim, né? É um pouco chovendo molhado a gente falar bem do trabalho do Gasperini, né? Como ele consegue readaptar a sua filosofia às peças novas que vão chegando, como ele consegue potencializar talentos, né? Como o Lookman, que está entre os melhores jogadores da Série A, né? É um dos jogadores que mais participa de gols. E, enfim, né? O Retegui, que é o artilheiro do campeonato, que chegou meio que de surpresa, né? Porque ele não ia ser contratado nessa temporada, só foi contratado porque o Scamacca se machucou. Então, são situações aí que dizem muito sobre o trabalho do Gasperini, né? Como ele consegue rapidamente mudar ali a chave. Acho que o trabalho com o Retegui é o que mais chama atenção, porque era um cara que não ia chegar, era um estilo que a gente pode até dizer que não casaria tanto, né? Assim, se você olhar à primeira vista com o que o Gasperini pensa de futebol, né? Mas tá rendendo muito além até do esperado, embora eu já tenha falado aqui, seja uma das pessoas que defende o Retegui desde que ele foi convocado para a seleção quando ainda estava no Tigre. Eu achava que já merecia ser observado, né? Claro que, enfim, o futebol argentino num nível bem diferente do italiano, mas muita gente torceu o nariz, até mesmo quando o Retegui estava no Genoa, e já jogando bem no Genoa. Eu, na verdade, não defendi, acho que o estilo dele casa muito com o futebol italiano, e, enfim, né, o Gasperini tá tirando algo além do que o Retegui estava acostumado a tirar, né? Movimentações diferentes, uma presença de área ainda mais eficaz, né? Gol de cavadinha, gol de cabeça, enfim, né? O Retegui tá fazendo chover, né? Inclusive, quem não sabe, o Nelson é o fundador da Retegui Lovers, não é um fã-clube, não, brincadeira, não. Caio, você, quando a gente tava conversando sobre as pautas, você falou que acha, na sua opinião, o Lookman é o melhor jogador da Série A. E aí ele tem essa concorrência dentro do próprio clube, né? Ele tem essa concorrência junto com o Retegui. Eu queria que você me convencesse e convencesse aos outros de por que o Lookman é o melhor jogador da Série A, já que essa é a sua opinião até o momento. Olha, seria uma concorrência forte, pensando no Retegui e também pensando no De Ketelaere, que tem sido interessante, tem criado uma movimentação muito grande, tem sido vital para o jogo. Mas, dito isso, eu acabo por preferir o Lookman porque, nesse momento, nesse estágio de temporada 24-25, ele tem sido o jogador mais completo, não só da Atalanta, como eu arrisco a dizer da Série A, por conta justamente dessa questão que ele parece participar de todos os tipos de jogadas possíveis. E num momento tão inspirado assim, você basta tocar a bola para ele que ele inventa alguma coisa, que a qualidade dele de finalização, de passe e de drible faz a diferença em um nível muito bom para decidir jogos. Foi o caso contra o Stuttgart, foi o caso no clássico, podemos dizer assim, contra o Napoli também, e ele sempre, por conta da sua criatividade, tem estado no melhor nível em relação a todos os outros, mesmo assim em comparação com as outras equipes ou até mesmo com os próprios companheiros. Sobre o Retegui, acho que é até bom dar uma pincelada, que acredito que essa Atalanta não precisa de um centroavante e provou que não precisa de um centroavante para funcionar. Provou com o próprio Lookman, que não é exatamente um centroavante de ofício, e com o De Ketelaere. Mas um centroavante da qualidade do Retegui precisa da Atalanta. De certa forma, é um sistema que casa. E quando você tem um centroavante de tanta qualidade, de tanta eficiência na finalização, como é o caso do Retegui, acaba que essas coisas, tudo se potencializa. Os gols que de repente faltavam a Atalanta lá atrás, agora não faltam. Então, isso explica porque podemos considerar, eu acredito que podemos, a Atalanta como candidata
forte para as competições dessa temporada. Seja pensando em Scudetto, seja pensando aí no que vier nas Copas, que tudo depende de eventuais cruzamentos. Eu acho interessante como joga um pouco menos com alas hoje em dia a Atalanta, né, no setor ofensivo, não perdeu completamente a importância, mas a gente via muito mais alas, hoje em dia um pouco mais pelo centro, muito pela movimentação, tanto do Lookman quanto do Retegui, como vocês já explicaram aí, por isso que os alas ainda são importantes. E do De Ketelaere, vale dizer, do De Ketelaere acaba completando esse processo. Inclusive, se você for parar para pensar, talvez tanto o Ruggieri quanto aí no momento da vez o Bellanova ou o Zappacosta, talvez você não vê eles tanto na área quanto em comparação com o Atalanta lá atrás, por exemplo, era com Gosens e com Rateboer. Mas, ao mesmo tempo, não é que eles deixam de ser participativos, mas que eles participam de outras maneiras, entram um pouco menos, têm participado talvez um pouco menos. Aliás, sobre esse momento da Atalanta, tem que destacar um bom nome defensivo que é o Rien. O Rien é assim, tudo bem que aí, falando do Napoli, você tem lá seus problemas de profundidade, você tem lá seus problemas de criação de espaços do nada, mas a maneira com que Rien colocou Lukaku no bolso no fim de semana foi um negócio incrível. Eu queria um pouquinho mais de regularidade dele só, mas ele é muito bom sim. Só pra comparar, né, a questão do Ruggieri com o Gosens, por exemplo, o Ruggieri tem 2 gols na carreira. O Gosens era 2 gols por jogo, às vezes ele fazia. 2 gols se bobear, assim, o gol, eu sei que ele já fez, eu não sei se ele já fez 2. Se bobear, o Gosens já fez 2 essa temporada na Fiorentina. Já fez, sim. Sim, fez 2 sim. Ele fez um no jogo de estreia e um na semana passada, contra o Genoa. Ah, bem lembrado, eu não lembrava da estreia. Ou seja, muda um pouquinho o estilo de jogo, mas a Atalanta segue perigosíssima, segue fazendo muitos gols. Agora, só uma última curiosidade, só pra parar e encerrar a Atalanta, que no jogo contra o Napoli no final de semana não teve torcida, mas teve, né? Teve um cidadão, um escocês que foi ao estádio Diego Armando Maradona como torcedor da Atalanta e foi um pouco engraçado, né? Um cara sozinho lá. E é comum, né? Que não tem essas viagens entre norte e sul. E olha que assim, normalmente essas coisas aí acabam por ser muita demagogia da justiça. Tipo assim, para um caso como a Atalanta, que assim, a torcida é muito localizada na Lombardia e tudo mais, aí faz uma diferença enorme de você não ter torcedor. Mas se você pega clubes de torcidas nacionais, vamos dizer assim, 5 principais torcidas, que na ordem são a Juventus, Inter, Milan, Napoli e Roma, que são as 5 maiores torcidas na ordem. Isso daí, você impede o sujeito, porque mora em Nápoles, de viajar, no caso do Napoli, mas de repente o sujeito que mora, sei lá, em Milão pode ir para Turim. É um negócio completamente maluco. Coisas que só existem na Itália. O bloqueio é por CEP, né? Então, por isso que o Caio tá falando assim que com torcidas localizadas isso faz mais sentido e com torcidas mais pulverizadas não faça tanto sentido, porque quando você vai tentar comprar e o seu cartão de crédito tá atrelado ao CEP lá, você já não pode. Bom ponto. Vamos falar um pouco da Inter, Nelson. A Inter que a gente ainda não tá com aquela certeza da Inter dessa temporada, mas já é o segundo bom jogo da Inter na Liga dos Campeões contra times ingleses e não deixa de chamar a atenção, né? Já que o foco hoje do mundo, principalmente de uma geração específica, é a Premier League, já são 2 porradinhas aí, né? A Inter já conseguiu... já tinha tirado o ponto do Manchester City, agora vencendo do Arsenal. A galera abre o olho bastante, mas não sei se é pra abrir tanto o olho assim por causa das exibições em si, né, Nelson? Né, a Inter tem feito um pouco do que a gente já discutiu aqui sobre a temporada 2022-23, né? Fazendo jogos importantes na Champions League, mas dando algumas bobeadas na Série A, né? Não vou dizer que o jogo contra o Arsenal foi mais fácil do que o jogo contra o Venezia, mas acabou sofrendo um gol anulado, né? No final das contas. No último minuto do jogo contra o Venezia, quase tropeça com o Venezia, mas contra o Arsenal não deu essa impressão, porque a defesa se portou de uma maneira muito sólida e mesmo com o Arsenal ficando com a bola durante quase todo o segundo tempo. A Inter teve uma capacidade defensiva para tanto de organização quanto mesmo de ir bem nas bolas aéreas, de fazer os bloqueios nos momentos necessários e tudo mais, que o Sommer praticamente não trabalhou durante o jogo, né? E aí a gente, acho que dá pra citar, nesse sentido de oscilação do time, eu acho que um bom nome pra citar é o Bissek. Eu acho que ele é o retrato dessa Inter, porque ele falha
no gol anulado do Venezia de forma bizarra, porque foi um cruzamento com a bola, aquela bola que sobe muito e vai caindo de uma vez. Ele fica parado e espera o Sverko do Venezia cabecear. Só que ele dá sorte, o Bisek tem 1,96 m, o cara consegue subir mais do que ele. Ele dá sorte que a bola bateu no braço do jogador croata e aí anulou a falha dele, né? Que ele falha no gol. Já contra o Arsenal ele foi um dos melhores em campo. Bloqueio fundamental que ele fez e evitou um gol do Arsenal, já na reta final da partida. E fora os inúmeros cortes de cabeça que ele conseguiu efetuar durante o jogo. Ele, tudo bem, ele é ainda um cara muito jovem, mas oscila bastante. E o problema da Inter tem sido justamente esse, oscilar. Nos jogos grandes, a Inter tem ido bem, mesmo contra a Juventus, que acabou no segundo tempo também por erros do Bisek e do Dumfries, que também foi bem no jogo contra o Arsenal, acabou cedendo o empate. Mas a gente pode dizer que a Inter teve muitos bons momentos, né? Deveria ter vencido o clássico contra a Juventus. Contra o Milan já não foi bem, mas nos outros jogos grandes que fez nessa temporada, a Inter mostrou um bom futebol, mostrou solidez. No caso da Champions League, tá no grupo das 8 que estariam classificadas nesse momento, e como tem alguns jogos mais acessíveis pela frente, muito provavelmente estará, né? Se eu não me engano, o cálculo que foi feito é que 16 pontos deve ser suficiente para passar entre os 8 primeiros, né? Aí vai depender um pouquinho de saldo, né? A Inter já tem 10, então tá muito bem colocada nessa briga, né? A Inter enfrentou os 2 times do pote 1 e os 2 times do pote 4, né? Vai enfrentar agora 2 times do pote 2 e 2 times do pote 3. Então, se vencer os 2 do pote 3, que são bem mais acessíveis, né? Tem o Sparta Praga e agora me foge o outro time que a Inter vai enfrentar. Eu não sei a ordem, mas eu sei que são Sparta Praga, Leipzig, Leverkusen e Mônaco. Agora a ordem não me pergunte. O Mônaco é o último jogo, o próximo é o Leipzig e depois pega o Leverkusen. Então, o Leipzig também acho que é a Inter favorita, joga em casa, inclusive. Então, acho que tá bem encaminhada essa passagem da Inter. No mínimo, deve jogar a fase de 16 avos de final ali no grupo dos cabeças de chave, né? Então, acho que o que o Simone Inzaghi tá fazendo nesse ano tá dando mais certo do que ele fez em 2022, 2023, apesar da comparação e apesar dessas oscilações, né? Ele tem poupado na Champions League. Contra o Arsenal poupou 5 jogadores importantes, né? Poupou Barella, poupou Bastoni, poupou Di Marco, poupou Mkhitaryan, poupou também o Thuram. E a Inter venceu. Na Série A, ainda não tá jogando como deveria, mas tá ali a um ponto do Napoli, podendo assumir a ponta em caso de vitória no confronto direto do fim de semana. Então, por mais que esteja oscilando, né, como eu falei, ainda a gente pode dizer que o desempenho é melhor do que naquela temporada. Embora ainda abaixo da temporada em que foi campeã italiana pela 20ª vez. Caio, vamos falar então, é muito time, né? A classificação da Liga dos Campeões até o momento, Caio, eu queria que você falasse, inclusive, sobre essa questão da rodagem do elenco da Inter e já antecipando um pouquinho do jogo do final de semana, que é contra o Napoli que não tem esse problema, né? Tem alguns problemas, mas esse não tem. E como é que isso vai influenciar no duelo desse final de semana? Olha, sobretudo, né, nessa altura do campeonato, talvez a questão física é o que pese para a Inter no desempenho geral, porque sobretudo, e a Inter sabe disso, qualquer confronto na Série A vale. E se pode dizer isso porque, de repente, a gente pensava até que contra o Venezia seria uma vitória muito protocolar no fim de semana, e não foi. Acabou sendo um sofrimento maior do que o necessário, muitas vezes até por conta, sei lá, de um certo freio de mão puxado. Porque, querendo ou não, às vezes o freio de mão puxado não é nem você pensar em subestimar, de repente, uma equipe mais fraca e tudo mais. Mas, querendo ou não, todo mundo quer estar no tipo de jogo que foi esse Inter e Arsenal. Todo mundo quer estar ali, e a Inter, assim, com toda a coletividade, com todo o sistema, a entrega que a Inter teve em toda a partida diante do Arsenal, são nesse tipo de jogos que todo mundo quer jogar. São nesse tipo de jogos que fazem a carreira de um jogador, de um time tão rodado, experiente e de qualidade como é a Inter. E, naturalmente, isso acontece. E o desafio para o Inzaghi é você dosar todas as forças. Por outro lado, a Inter provou nessa temporada de que o time não perde a qualidade dele se, de repente, tem que substituir alguém. O Çalhanoğlu acabou de voltar de lesão e já fazendo a diferença. Se você presta atenção também, tem muita gente que ali na rotação acaba ficando no banco.
Se você vê que, assim, um sujeito como o Fratesi, que se jogar o contrato dele, fizer um aleluia com o contrato dele na porta da Federação Italiana, os outros 19 vão buscar na hora. E não só os outros 19 da A, vai turma de outros países o tempo todo. E ele não é um titular absoluto por conta desse sistema de rotações, porque o Inzaghi vai mudando de acordo com a capacidade física do elenco e também da técnica. Vale dizer que desse confronto com o Arsenal foi até uma estratégia interessante que por muitas vezes, taticamente, a Inter adotou quase uma linha de 5, quase um 5-3-2 defendendo de uma forma que conseguiu neutralizar as melhores jogadas do Arsenal, que costumam ser pelo lado. O Bissek conseguiu anular o Saka, uma coisa que muita gente da Premier League tenta e não consegue. E você anular Bukayo Saka hoje em dia tem que ser de uma qualidade incrível. E eu acho que o Bissek tem essa qualidade. E o Bissek, nesse momento, com calma, pode virar um dos melhores defensores da liga. Exatamente o que eu falei do Rien, é o mesmo caso. Gosto muito, tem a qualidade de estar ali, para só manter a regularidade. Regularidade que quem tem é a Lazio. Lazio, dos últimos 10 jogos, a Lazio perdeu 1 e foi uma derrota para a Juventus, que jogou por muito tempo com um homem a menos, né? O Romário foi expulso aos 24, 25 minutos e depois o gol da Juventus foi sair lá no finalzinho, um gol contra. A Lazio muito sólida, muito consistente e a gente já falava no começo do programa, né, Nelson, que não é todo mundo que imaginava que a Lazio ia ter essa solidez nessa parte da temporada, porque trocou muita coisa, né, da temporada passada para essa. Então, assim, o torcedor mais otimista da Lazio poderia até esperar que, não sei, da metade pro final da temporada, a Lazio pudesse engrenar alguma coisa depois que o time entrosasse, depois que o ambiente já fosse mais conhecido, mais familiar aos jogadores, mas não precisou de tanto tempo assim para a Lazio conseguir manter essa forma, como eu falei agora, né, de 10 jogos, uma derrota só. O resto só vitória, tá? Não teve empate não, são 9 vitórias em uma derrota nos últimos 10 jogos. Queria que você falasse aí desse trabalho. Eu vou falar que me espanta a parte defensiva, mas você pode falar o que você quiser aí da Lazio. Na minha avaliação, o que a Lazio está fazendo para surpreender é diferente do que eu esperava que ela ia fazer para surpreender. Eu achava que algumas das peças que chegaram, por exemplo, do Verona e da Salernitana, dois times que, enfim, da parte inferior da tabela, a Salernitana inclusive rebaixada com folga, que mostraram boas coisas, né, durante as campanhas do ano passado, que teriam mais chances de mostrar agora num time maior. Mas o Chalna, que era da Salernitana, e o Noslin, que era do Verona, não estão jogando tanto quanto esperado. O Baroni está segurando um pouco mais. Quem está jogando muito é o Tati Castellanos, que está conseguindo fazer o que o Immobile fazia nos seus tempos áureos, né? Está tendo presença de ataque, está conseguindo decidir jogos. O Zaccagni também, e esse aí também não é uma surpresa, a gente já esperava que ele fosse fazer isso, está no ápice da sua carreira, ali com, se não me engano, de 27 para 28 anos nesse momento. E obviamente o Nuno Tavares, que esse sim, não vou dizer surpresa, porque a gente já sabe que ele tem qualidade, mas ele já chegou machucado na Lazio, né? Então ele começa a temporada ali, na verdade a pré-temporada ainda precisando de condicionamento físico, uma lesão muscular, então a gente imaginava que até começasse um pouco mais de lentidão, mas é simplesmente o cara da Lazio na temporada. E para um lateral esquerdo ser o cara de um time, olha, isso é difícil. Ele tem uma participação muito grande, né? É o líder de assistências da Série A, já tem praticamente o número de assistências que o líder do quesito da temporada passada todinha, então é um cara muito influente no jogo da Lazio, né? A gente tá falando dele aqui, só que ele foi expulso na rodada anterior da Série A, né? Então, pelo menos agora, talvez não tenha uma zica reversa, porque a parte de que ele se auto-zicou já aconteceu. Mas, enfim, e outros fatores, né? Por exemplo, você vê até um Vecino, um cara já rodado também, entrando muito bem, geralmente no segundo tempo. O Rovella também crescendo no seu nível de atuação, como a gente já esperava que ele fosse fazer desde os tempos de Genoa. Não à toa a Juventus foi lá e comprou ele. Enfim, você vê um crescimento do Rovella, por exemplo. O Pedro, que também vive seu melhor momento desde que foi contratado pela Lazio, decidiu o jogo contra o Porto pela Liga Europa no finalzinho, já tinha ido bem contra o Nice, já tinha feito o gol contra o Genoa, enfim, tá vivendo uma fase muito boa e já aos 37 anos de idade, né? Então, o que a gente vê é que é uma Lazio que tá conseguindo alternativas e a gente também, você falou que te espanta a questão defensiva, porque, pô, você conseguir tá ali na parte alta da tabela, tá muito perto do Napoli, tendo uma defesa que muitas vezes joga o Mário Hilla, que fez o gol bizarríssimo contra a Juventus, e com o Patrick,
Realmente é difícil. E ainda tem outro que tem jogado com alguma frequência, que é o Luca Pellegrini, que tem jogado na Liga Europa de vez em quando. É um cara que apareceu bem no futebol, né? Inclusive até pela Roma, também no Cagliari e tal. Mas depois deu uma grande queda. Agora tá recuperando um pouco do seu futebol também, de forma que eu até diria inesperada. Então, enfim, a gente tá vendo que tem vários jogadores que têm tido algum destaque individual e, obviamente, o sistema do Baroni. Isso a gente já esperava que ia funcionar bem, porque é um cara que monta times muito organizados. Conseguiu fazer o Verona jogar bola, a se defender bem. E aí também vamos colocar outra coisa que tem a ver, né? Fazer um paralelo, tinha nomes muito limitados na defesa lá no Verona, né? Tinha o Davidovic, que pra mim é um dos zagueiros com pior técnica da Série A, e tinha também o Magnani, que é outro cara bastante limitado. E ele jogava com muita frequência e mesmo assim o Verona tinha uma defesa muito forte. Então, isso a gente já sabia, já esperava que o Baroni poderia proporcionar. E principalmente depois de uma temporada que, com o Sarri, a Lazio não mostrou a defesa que teve no ano em que foi vice-campeã, com o próprio Sarri estando lá no comando e montando uma defesa sólida. Recuperou isso. Os números até nem mostram tanto, né? A Lazio sofreu 14 gols, não é o time que tem a melhor defesa, mas tem funcionado no geral, né? A gente vê que a Lazio, mesmo quando toma gols, pelo menos ela consegue se reagrupar, se reorganizar facilmente e consegue buscar os resultados, né? Eu vou falar só um pouquinho do Nuno Tavares aqui, porque eu acho que é a única coisa que eu acertei no Fantasy dessa temporada. Acho que é o único cara que tem me garantido pontos de forma recorrente. O Dovbyk um pouquinho também, mas o Nuno Tavares eu tava muito feliz. Aí ele é expulso, né, pra me arrebentar de vez, mas desde o começo do campeonato é um cara que tem me dado muitos pontos. Você falou do Pedro. O Pedro, nos últimos 8 jogos, ele só não teve participação direta em gols contra a Juventus, né? Ele faz gol contra o Porto, faz gol contra o Como, faz gol contra o Genoa, faz gol contra o Twente, faz gol contra o Empoli e dá assistência contra Nice e Dinamo de Kiev. Então, eu confesso que não esperava. O Pedro é aquele mesmo do Barcelona, pra você que não tá muito atento aí. Na temporada passada ele tava mal, muito mal. É um cara que não tava conseguindo jogadas muito básicas e renasceu aí. Fico feliz, né? Legal a gente ver um veterano aí voando baixo. Caio, quer falar um pouquinho da Lazio também ou prefere já falar da Fiorentina? Eu vou falar um pouco da Lazio porque a Lazio tem sido uma equipe de futebol eficiente e, curiosamente, até renunciando a alguns paradigmas que eram comuns na equipe do Sarri na curtíssima passagem do Tudor. Que é até curioso que, assim, se o Baroni encaixa um trabalho longo, o último a encaixar um trabalho tão longo na Lazio foi Simone Inzaghi, curiosamente, o último trabalho longo da Lazio começou também de um jeito meio caótico. Simone Inzaghi assumiu ali as coisas quando o Bielsa chegou e com 4 dias resolveu, tô indo embora, tal, vocês não contrataram o que eu quero, tal, eu quero 4 reforços e se você não contratar, vou embora. Pois bem, o Bielsa fez isso e foi assim que começou o trabalho da maneira que foi de uma temporada inteira do Simone Inzaghi, que ainda tinha segurado as pontas da temporada anterior, mas o trabalho, de fato, ano a ano, acabou sendo de 17 a 18 em diante. E eu acho que esse trabalho tem tudo para ir longe e dar certo por conta de uma real adaptação das características que a Lazio tem. A qualidade na hora das contratações, seja no momento de você entender que jogadores de um espírito físico de entrega, como são o caso do Boulaye Dia, do Noslin e até do próprio Nuno Tavares, acabam por fazer a diferença e, de certa forma, mostram uma Lazio que corre, uma Lazio muito atlética e uma Lazio que acaba por ser eficiente tanto pelo meio campo quanto principalmente nas jogadas pelo lado. Em muitos momentos, até com o Nuno Tavares, parece assim que é quase uma certeza que ele vai no fundo, vai cruzar e a bola vai chegar ou pro Boulaye Dia vindo de trás, que ele acaba por ser um ponta de lança, ou pro Tati Castellanos, que está bem inspirado. E tem funcionado bem, o estilo de ofensividade do Nuno Tavares tem funcionado bem, a tal ponto que, se você até ver as estatísticas, até vi uma análise de L'Ultimo Uomo, que é até engraçado que a Lazio é só a 12ª das equipes que mais tocam a bola na área adversária no campeonato. Isso
isso se deve muito a todo esse sistema de cruzamentos, de desmarques sem a bola, que os dribles do Zaccagni, vale dizer que tem estado interessante, e o Noslin, além do próprio Tati Castellanos sem a bola, tem feito a diferença para eles saírem sempre desmarcados e sempre irem marcando os gols. Se por um acaso, se você for prestar atenção, aliás, do Nuno Tavares tem até uma estatística curiosa. Ele é o terceiro jogador que mais tem dribles, e aí o drible pode ser, o drible na estatística, eu tô pegando aqui a base do WhoScored, que cada site normalmente contabiliza a métrica de drible de uma forma diferente. Se você for pegar, por exemplo, no SofaScore é outra coisa. O Nuno Tavares é o terceiro maior driblador, em média, da Série A, 2.1 dribles por jogo. Só tem mais dribles que ele o Oristânio, do Venezia, que tem feito um bom campeonato até aqui, e o Rafael Leão, com 2,4 dribles por partida. O Oristânia 2,3. Ele tem, por exemplo, o Nuno Tavares, se você comparar com outros parecidos, é o Chico Conceição da Juventus, mas ele jogou muito menos em número de partidas, 2 dribles por jogo. E o Lookman, até que eu citava como melhor jogador do campeonato até aqui, justamente por essa capacidade de drible e finalização e toda essa combinação, é uma média de 1,6 dribles por partida. Então isso diz muito sobre o desempenho, principalmente do Nuno Tavares, mas também é um desempenho coletivo. Gostei, hein? Boas estatísticas trazidas, cara. E a gente sempre costuma fazer no final da temporada a eleição por posição, né? Já tem aí um cara disparando como melhor defensor, embora seja muito ofensivo, joga de lateral. A gente já falou também sobre essa briga aí pelo melhor jogador do campeonato de Lookman e da galerinha da Atalanta, né? Então já vai se desenhando, né? Pra mim, o melhor goleiro do campeonato até agora, o De Gea, né? Quem diria? Eu tô gostando muito de acompanhar o De Gea na Fiorentina. Então já dá pra pensar aí nas eleições que vão ser feitas no final do campeonato. Se fizer uma seleção do primeiro turno, talvez ali nas próximas edições a gente encaixe isso. A gente já tem os indicados. Já tá desenhado, exatamente. O esboço já está aí. Não podemos esquecer, inclusive, do Pulisic. Pulisic que tá jogando muito, mas acho que o Milan tá em uma zona tão grande que ele acaba sendo soterrado diante de todos os problemas. E é um pouquinho disso que a gente vai falar agora, Nelson, porque, como eu falei, o Milan tá com problema todo jogo, e não só tático, aí você começa a ver problema de relacionamento também, aí vai lá, ganhando o Real Madrid no Bernabéu. É difícil, né? É difícil a gente tentar antever tudo, mas é o futebol. Daí, quando você acha que já não é surpreendente o suficiente, né? Quando você viu o Milan, e aí com todo respeito ao Milan pelo tamanho do clube, mas assim, a gente via o Real Madrid, a gente imaginava o Real Madrid que ia chegar mordidaço, né? Por todo o cenário lá do Ballon d'Or, aí o Milan vai lá e ganha de 3-1, mas é um clube, o Milan, que tem tamanho pra ir lá e ganhar do Real Madrid por 3-1. Mas aí, cara, um negócio que me chamou muita atenção, entre tantas coisas, né, que o Fonseca fala, o treinador do Milan, é que ele falou que é mais fácil jogar contra o Real Madrid do que contra Cagliari e Empoli. Então, por favor, eu queria que você se debruçasse aí sobre essa declaração do Fonseca e tentasse me explicar um pouco melhor isso. Na verdade, acredito eu, né, que ele tenha querido dizer que o time dele consegue atuar melhor contra times que procurem jogo. E isso, de fato, tem sido demonstrado durante a temporada. Foi assim contra a Inter, por exemplo, e agora contra o Real Madrid. Sempre que o Milan encontra um espaço mais fechado, ele tem mais dificuldades para conseguir jogar. E isso faz parte também um pouco porque você precisa de velocidade para você acionar o Theo Hernandes, o Rafael Leão. Isso tem um pouco a ver, tudo bem. Mas, enfim, até brinquei, né, nas redes sociais da Cautiopédia, né? O Paulo Fonseca ficou conhecido anos atrás, quando ele ainda treinava o Shakhtar Donetsk, por ter ido numa coletiva vestido de Zorro. Mas ele tá mais pra Robin Hood, na verdade, porque o Milan tem jogado muito bem nos principais jogos. O Real Madrid, acho que é até mais do que no caso da Inter, do jogo contra a Inter, diz mais isso, né? Porque o Milan jogou mais contra o Real Madrid do que jogou contra a Inter. Por exemplo, o primeiro gol, que é o gol do Pulisic, sai de uma falha da Inter, né? Contra o Real Madrid, não. O Milan construiu seus gols. Apesar de o primeiro ter também o Tchouaméni dado uma colaborada, né? Ao não marcar o Thiaw, mas o Milan foi construindo essa vitória. E, curiosamente, poderia ter vencido por mais, né? O Rafael Leão perdeu uma oportunidade muito, muito clara, demorou muito para se decidir ali praticamente de frente pro goleiro, né? Então, eu acho que no final das contas, o que o Paulo Fonseca quis dizer é que o Milan dele
joga melhor contra quem dá espaço para jogar. Então, se for assim, faz sentido. Agora que jogar contra o Monza e ter sofrido do jeito que sofreu, tem que procurar outro jeito de jogar, né? Acho que o Milan tem talento para isso. A gente coloca, o Milan tem elenco para estar entre os 4 primeiros times da Série A, talvez até brigar pelo título, e tá rendendo menos do que se espera nesses jogos e tem que encontrar outro jeito de jogar. Vai jogar sempre assim? Não vai jogar sempre assim porque não vai conseguir. Porque tendo o tamanho que o Milan tem, tendo os jogadores que o Milan tem, necessariamente quando enfrentar times menores, esses times vão se recuar. Então tem que encontrar outras soluções do Paulo Fonseca. E aí tem que cobrar um pouco do Rafael Leão também. Tudo bem, a característica dele é procurar o espaço, mas o Rafael Leão é um cara habilidoso, é um cara que não falo só de habilidade no sentido de sair driblando, de correr e tal, é um cara que tem técnica, que sabe parar a bola, tocar, procurar. Será que não seria o momento de chegar e falar para o Rafael Leão nesses jogos fazer outra coisa? Tentar puxar ele um pouco mais pra dentro, trazer um pouco mais pra organizar, mal comparando como, por exemplo, a gente vê o Neymar às vezes sair em jogos da seleção brasileira, quando ele jogava pela seleção brasileira, quando tinha capacidade física para estar inteiro e ser convocado, saindo da esquerda e jogando mais pelo meio, talvez não fosse o caso de vez em quando fazer isso, com o Pulisic tem dado certo. Talvez não seja o caso de testar o Leão em outras condições de jogo também. Enfim, eu acho que é pobre pro Milan ficar dependendo sempre de Rafael Leão e Theo Hernandes e da individualidade do Pulisic sempre. Tudo bem, você tem o Reinders que chega de vez em quando, aparece ali, mas é pouco. Conceitualmente dá para entender a frase do Fonseca, mas você tocou no ponto que eu, inclusive, vou levantar pro Caio, né? Dá para entender o que ele quis dizer, mas a responsabilidade dele dos jogos serem contra o Cagliari e do Empoli serem mais difíceis é gritante, né? É uma coisa que ele tem que mudar. Agora, Caio, ele não muda porque ele é teimoso ou ele não muda porque o elenco do Milan não oferece opções para ele ou ele não enxerga nesse elenco outras formas de jogar? Onde é que tá esse problema aí? Tá no elenco? Ou tá no Fonseca? Eu acho que tá no Fonseca, mas queria saber a sua opinião. É curioso, porque se você for parar pra pensar, são problemas que o Milan já tinha até mesmo com o Pioli, de, assim, contra equipes que de repente propõem jogo contra o Milan, vira um jogo de tiroteio, o Milan consegue se sair bem. E o Milan lá atrás conseguia se sair bem sempre nos grandes jogos, também, claro, pela capacidade técnica, pela força e pela experiência das suas estrelas, mas também ao mesmo tempo porque equipes saem pro jogo. E nisso eu até entendo e até dou razão ao Paulo Fonseca, só que ao mesmo tempo, quem tem que buscar solução é você, meu querido Paulo Fonseca. E ao mesmo tempo, se você tem jogadores como o Reinders, você tem alguma solução para fazer com o Loftus-Cheek, com o Musa e por aí vai, você tem que procurar uma solução para criar jogo sem ser tão dependente do Pulisic. Eu sei que é bem verdade também que ele tá meio com uma coisa, com esse ponto de interrogação em relação ao Rafael Leão, porque você tem aquela coisa dele não ajudar tanto. Aí voltamos ao debate da edição passada, que foi exatamente isso. Ao mesmo tempo, ele precisa encontrar esse encaixe para que o Milan não sofra tanto para furar defesas. Porque, inevitavelmente, em muitos casos, acaba por ser conveniente, até às vezes seja para quem vem para buscar um ponto em San Siro, ou até casos tipo como o clássico contra o Napoli, de tipo, não, toma a bola pro Milan, que o Milan tem dificuldade de se fazer com a bola. E assim, você dá contra-ataque pro Milan, é suicídio. A Inter viu isso, o Real Madrid sentiu isso, porque assim, tenta pegar Rafael Leão na corrida. Não é fácil. Tenta pegar o Pulisic na corrida, embora ele tenha jogado por dentro nesse Milan. Não é fácil. Claro que também tem esse porém de tipo, o Reinders fez uma partida fenomenal contra o Madrid também. O Reinders, eu acho que assim, é o ponto de equilíbrio junto com o Pulisic desse Milan. Claro, precisa dar também lá seus controles, ele tem chegado um pouco forte nas jogadas e esse tipo de coisa pode causar alguns problemas de cartões, mas no fim das contas é isso. Sobretudo, o importante nesse momento para o Paulo Fonseca são dois fatos. Dar a cobertura defensiva para as laterais do Milan poderem subir, principalmente o Theo, é fundamental isso. Você fazer com que eles subam e tenha segurança, porque o Milan tem sido um pouco lento até nessas transições defensivas. Da ofensiva nem tanto o problema. O negócio é transições defensivas e, claro, propor jogo quando de repente o adversário
não quer a bola. Eu acho que essas são as chaves para o futuro do Milan nos próximos jogos. Vamos ver se vai ser com o Fonseca. Eu acho que vai, né? Acho que o pior já passou, digamos assim. Também sou fanzaço do Reinders que você citou aí. Não chega a aliviar muito nas entradas, não. Vamos falar um pouquinho da Fiorentina, Nelson. Tinha tudo pra gente chegar aqui falando ainda um pouquinho melhor da Fiorentina, né? Mas a Fiorentina, a gente fala há alguns anos aqui, né? Não são poucos anos, vou dizer uns 4, 5 anos aí, que é exatamente isso aí. É o time que a gente ia chegar aqui, deitar elogios e tecer elogios e falar tudo mil maravilhas. Aí a Fiorentina vai lá e perde pro Apoel na Conference League. Mas, assim, também não dá pra jogar tudo fora por causa dessa derrota. Claro que é um balde de água fria, né? Dá uma brochada, mas a gente vê uma Fiorentina muito bem na Série A, né? Na Conference essa trocação é uma maluquice. E só pra reforçar uma parada que a gente falou mais cedo, que a gente falou que o Gozens de 2 gols do Gozens, eu também não tinha lembrado do gol do Gozens na Conference contra o St. Gallen, né? Então, mais um aí na conta dele aí que faz gol pra caramba. Mas, assim, dá essa desanimada, né, Nelson? Mas boa temporada da Fiorentina até aqui. A gente já falou dos destaques individuais quando a gente falou do Gozens e quando a gente falou do De Gea, mas vamos falar um pouquinho do Paladino, né? Eu tive o desprazer de assistir esse jogo contra o Apoel e foi muito ruim. Foi muito ruim no geral, né? A Fiorentina... Cara, então assim, só vou te cortar rapidinho. Genoa e Como também foi ruim, tá? Então assim, não tinha muito pra onde você fugir, não. Lazio e Porto foi bom. Lazio e Porto foi bom, eu vi Lazio e Porto. Eu vi os dois europeus, né? Só tinha 2 telas disponíveis no momento. E, enfim, o jogo foi muito ruim. O Apoel também não jogou bem. Eu acho que isso é o pior. Não aconteceu exatamente nada até os 37 minutos de jogo. Aí, o que aconteceu é que o El Arabi, que foi o carrasco da Fiorentina na final da última Conference League, né, quando ele estava no Olympiacos, recebe a bola e faz a jogadinha ali, e o Donis, ex-Juventus e ex-Sassuolo, também passou pelo Sassuolo, fez o gol, né? E logo depois, no finalzinho do segundo tempo, também o Kayode cometeu um erro bizarro e aí o Apoel abriu a vantagem, que abriu. Enfim, ficou 2-1, né? Pra quem não sabe, o Ikoné acabou diminuindo o placar depois. Mas enfim, a Fiorentina é isso, ela é capaz de, mesmo depois de uma sequência fortíssima de 7 vitórias consecutivas, protagonizar um jogo muito ruim contra um time do Apoel que, embora não seja fraquíssimo, vinha mal na Conference League. Tinha 1 ponto em 2 jogos. E, enfim, tudo bem. Dessa vez, eu acho que o Paladino, já que você falou pra eu falar dele, dessa vez ele teve um pouco de culpa, porque ele, dentro do rodízio que ele colocou na Conference League, ele puxa o Kouamé, que é um cara que não faz muitos gols, pra liderar o ataque da Fiorentina, e arma um tridente atrás do Kouamé, inédito, né? Com o Parisi, que é lateral, jogando de ponta, o Ikoné na outra ponta, e o Richardson, que também não é um jogador tão ofensivo, ali de trequartista, né? Então, a Fiorentina acabou sofrendo com isso. E não tinha o Ken, né? Que é o principal jogador do time na temporada, quem diria, né? Então, na Série A, o Ken já tem 5 gols, né? O cara passou o ano inteiro em branco, o ano anterior em branco, já conseguiu chegar a 5 nessa temporada. Tem sido um 9 de respeito. Sem falar do gol pela seleção, né? Exatamente. Tem feito o que um camisa 9 tem que fazer. A gente até zoou muito ele aqui no início da temporada com aquele vídeo dele brincando com as crianças, né? De que ele não chutava certo de jeito nenhum, enfim, né? Era um tiro-alvo, assim, né? E parecia totalmente sem vontade, mas não, ele tá mostrando vontade, tá jogando bem e a Fiorentina certamente não jogou dinheiro fora com ele. Contratou o Moise por 20 milhões, né? Então, assim, se a Fiorentina mantiver o ritmo que tá tendo, né? Tá a 3 pontos do Napoli, que é o líder da Série A, pra quem não sabe, tá empatado ali com a Atalanta, que a gente já elogiou bastante aqui, e com a Lazio, que a gente também elogiou muito. Então, a Fiorentina tá ali, empatada com essas 2 equipes. E poderia dar até uma posição melhor, porque começou a temporada muito mal. A Fiorentina, no início, sim, não jogou bem, depois se reencontrou e começou a ter um futebol bom de se ver. Agora, o que eu acho que a Fiorentina tem um problema é que de algumas opções que não são tão confiáveis, né? O Ikoné, que fez esse gol aí que eu mencionei há pouco, é uma delas. É um cara que, se a gente for colocar ali no frigir dos ovos, é um cara que deixa a desejar. Podia ter opções melhores, né? Erra mais do que acerta, com certeza. Ele erra muito, é um cara que tenta muito e também erra muito, né? É um cara que toma decisões erradas com muita frequência. Se você comparar com o que a Fiorentina tinha na posição antes, né? Que era o Nico Gonzalez, é uma diferença gritante. Então talvez seja o caso até de ir no mercado durante o mês de janeiro tentar ali conseguir uma opção um pouco mais confiável para aquela função, né? Eu acho que aí sim a Fiorentina pode ter um pouco mais de solidez, conseguindo escudeiros, né? Ali, tipo o Beltrán é uma boa opção ao Ken, e também até quando ele tem que jogar um pouco mais recuado, tem feito bem. O Adli também é um cara que encaixou bem nesse time, mas eu acho que se a Fiorentina tiver algumas peças em posições específicas ali mais confiáveis, é um time que pode dar um salto e manter uma regularidade que,
enfim, né, não tem sido a tônica dos últimos anos, mas que seria desejável, né? Pelo amor de Deus, que eu não aguento. Fica difícil pra gente falar da Fiorentina, porque é mais do mesmo, né? Chovendo molhado. Vamos aos destaques finais, então, bem rapidinho, 1 minutinho pra cada. Caio Bittencourt, é contigo. Bom, nesse caso eu farei 2 destaques que, a meu ver, são negativos. Num ponto preocupante com relação ao Napoli, que eu tenho um certo porém com esse time do Conte com relação a ataques em profundidade. E isso eu digo com relação tanto à questão de profundidade do meio-campo, com o McTominay, que parece ter dificuldades nos últimos jogos com relação a entradas na área e alguns pontos, quanto especialmente as questões do Lukaku, que o Lukaku talvez tenha com problemas justamente de dar profundidade na esquadra da equipe no ataque, e que por conta disso parece que nesse elenco do Napoli parece que não há jogadores que atacam em direção ao gol, parece que nessa o Lukaku tem atuado muito de costas e isso acaba por fazer diferença negativamente para o jogo dele em alguns momentos. E o outro destaque negativo, e nesse caso para escrachar mesmo, eu vou citar mais uma vez um texto de L'Ultimo Uomo para citar o que é a Roma de Juric. Que eu vou citar, abre aspas, esses esquemas da Roma têm regras precisas. Ninguém está preparado e ninguém sabe o que está fazendo. 2. São improvisados no último minuto, intuições de um instante. Todos são surpreendidos, menos a defesa adversária. 3º ponto. A cada toque de bola, pioram as possibilidades da equipe de marcar um gol. 4. Não trazem nunca uma ocasião de perigo. Até dizer aqui de quem é o texto, não peguei aqui o autor exatamente. Emanuele Arturo de L'Ultimo Uomo. É um ótimo site, se você sabe ler italiano, é muito bom sobre análise tática. E eu acho que ninguém nunca soube fazer uma síntese tão boa do que essa Roma do Juric. Tá exatamente isso aí, tá? A cópia é bem fiel, inclusive um abraço pro Bright, né? Nosso amigo ouvinte torcedor da Roma, que hoje usou uma boa palavra também, né? Está desesperançoso. Nelson Oliveira, seu destaque final, por favor. Já que falou de Roma, né? A gente vai ter Roma e Bolonha no fim de semana. Eu vou falar do Bolonha, né? Que, infelizmente, como muitos gatos mestres da internet previram, está aí na Champions League apenas atrapalhando o coeficiente da Itália, né? Então, vai ser difícil para a Itália conseguir repetir essa 5ª vaga, porque o Bolonha entrou na Champions League para não fazer gol, né? O Vincenzo italiano, o ofensivíssimo Vincenzo italiano, o decantadíssimo Vincenzo italiano, levou a sua equipe a não fazer nenhum gol até o momento, né? O Bolonha tem 1 ponto e 3 derrotas. Não jogou bem nenhuma das partidas. Tudo bem, a gente não vai cobrar que o Bolonha vá lá fazer um jogaço contra o Liverpool, nem mesmo contra o Aston Villa, que tem um trabalho já sólido, mas podia jogar mais contra o Shakhtar Donetsk, que podia jogar mais contra o Mônaco também. Podia, no mínimo, ter feito um gol. Porém, na Série A, o Bolonha tá se recuperando. O Bolonha começou a temporada bem mal, mas já tá ali na 9ª posição, tem 15 pontos, tem um jogo a menos ainda, né, contra o Milan, que foi adiado por questões climáticas, né, e tá perto da zona de classificação para competições europeias, né. Se a gente for colocar ali que vão ter 7 ali pela Série A, né, porque geralmente o vencedor da Copa Itália já tá ali entre as 6 primeiras posições, tá a 2 pontos, né. O Milan é o 7º atualmente, já para o 6º já tá um pouco mais distante, né, que é a Juventus com 21, mas tá de novo ali, talvez, para ficar entre os 10, né, que na verdade o objetivo do Bolonha seria esse. Mas para quem conhece o Vincenzo italiano, passar da 8ª posição é muito complicado. Reage, Bolonha, pelo amor de Deus, 0 gols marcados na Liga dos Campeões, tá feio. É engraçado que os números de Atalanta e Bolonha são invertidos, né? A Atalanta fez 5 gols e não tomou nenhum, o Bolonha não fez nenhum e tomou 5. Muito obrigado a todo mundo aí que nos acompanhou em mais essa edição aqui da Cautiopédia. Nos vemos e nos ouvimos em breve para falar sempre muito sobre futebol italiano. Arrivederci e tchau!